Deus. Louvado seja o Senhor por esse louvor, por essa adoração. Queridos, a palavra Yeshua, Hamashia, é em aramaico, que é a língua que os apóstolos e os discípulos chamavam Jesus. Ele era chamado de Yeshua Hamashia. Então, quando você está cantando Yeshua, você está falando em aramaico. Só para você se localizar. E era a mesma palavra que era falada na época de Jesus. Talvez você se arrepiou, não é por nada não. Mas eu creio que Deus está presente em todos os momentos, Ele conhece o nosso coração. Para hoje à noite eu orei bastante e confesso que Deus mexeu bastante comigo. Hoje, especificamente, eu até comecei a ter alguns sintomas estranhos que eu sabia que era uma guerra espiritual. Mas os filhos de Deus que têm juízo obedecem. Então eu sei que o Senhor está falando ao meu coração e está querendo falar à igreja de Deus. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos onde tem uma guerra mental muito forte. E esse conflito existencial tem trazido muita confusão, até mesmo dentro da igreja. E a gente, se não tiver um entendimento maior do que as questões naturais do dia a dia, se a gente não abrir o nosso espectro, não abrir a nossa visão para o mundo natural e para o mundo espiritual, nós vamos sucumbir. O mundo não tem nada para nos dar. O príncipe deste mundo é Satanás. Quem domina esse planeta é Satanás. E a igreja foi chamada para ser luz no meio das trevas. Sal é trazer vida, trazer sabor, trazer prazer verdadeiro. Nós somos o oásis no deserto. Nós somos o lugar onde você tem água limpa, o lugar onde você tem sombra. E quando a gente começa a entender isso, e começa a entender o que é mundo, nós passamos de uma dimensão do sofrimento do mundo para uma dimensão de bem-estar celestial na terra. É complexo isso. Se a gente olhar lá em Daniel 12, 4, ele fala que nos últimos dias, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? A gente corre o dia inteiro e o conhecimento aumentando numa progressão que nós velhos já não acompanhamos mais, né? Filho, como é que mexe nesse negócio aqui? Porque é muito acelerada as coisas. Está numa velocidade muito intensa. E nós estamos tendo muita dificuldade de processar tudo isso. Mas, curiosamente, lá em Eclesiásticos 1,18, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor, tristeza. Então, peraí, se está multiplicando o conhecimento, está multiplicando a sabedoria, estão aumentando intensamente as ciências, mas também está aumentando o sofrimento, está aumentando a tristeza, está aumentando os desgostos, está aumentando a dor. E quando essas coisas começam a se intensificar, até o Augusto Cury escreveu um livro sobre o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, a maior doença da modernidade é a ansiedade. Mas, paralelo a esse processo de crescimento, há uma necessidade, uma angústia, um desespero muito grande de aplacar a dor. E aí a humanidade caminha para uma fuga sem fim. E o pior de tudo, uma vez que é mundo, o pecado é uma das saídas momentâneas. Na necessidade de aplacar a dor, as pessoas começam a buscar
o prazer a qualquer preço, o hedonismo. E neste prazer a qualquer preço, o pecado entra de uma forma que lá em Mateus, quando ele fala do final dos tempos, Mateus 24, 12, ele fala assim: multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Você consegue enxergar tudo isso acontecendo? Se a gente começa a ver isso, opa, já somos diferentes dos demais. Já fazemos uma diferença no mundo, porque a maioria das pessoas não enxerga o que está acontecendo. Não consegue nem entender que há aí um processo de levar o mundo à morte. Aliás, mundo, desde que é mundo, o príncipe deste mundo nada mais quer do que matar aqueles que foram criados por Deus, desde a sua criação. Então, o projeto dele tem um fim, e o fim dele é a morte da criação. Mas nós fomos chamados para a vida eterna. Nós fomos chamados para sair do mundo. Nós fomos chamados para trazer dos céus na terra luz. Nós fomos chamados para trazer água limpa para aquele que está sujo. Se você olhar em 2 Timóteo 3, 1, de 1 a 9, é interessante essa passagem, porque ele mostra esse processo de degradação. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, profanos, sem afeto natural, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem nas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas pelo pecado, levadas de várias concupiscências. Olha que interessante, levam cativas. Quando a gente fala de cativo, é escravo. Cativo é uma mente embotada, é uma mente enfeitiçada. As pessoas estão sendo seduzidas e levadas cativas, levadas escravas, levadas como bois para o matadouro, de uma forma de bloqueio mental. Porque logo em seguida ele fala disso, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Acho que o Fábio, alguém falou outro dia que eu uso as lentes coloridas. Na verdade, eu não uso, é um texto que eu li, uma técnica, inclusive, da Bethel. Na verdade, as pessoas perdem a noção da verdade, porque elas não conseguem mais enxergar as coisas como elas são. Ela não vê esse papel branco porque ela está usando uma lente colorida. E se ela está usando uma lente colorida, não vou conseguir persuadi-la e provar para ela que o papel não é amarelo, que o papel é branco, porque ela enxerga amarelo. Isso é um embotamento, isso é um feitiço, isso é um encantamento. E isso é tão claro que no versículo 8 ele fala assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Janes e Jambres provavelmente eram feiticeiros da época de Moisés no faraó, quando Moisés transforma a vara dele em cobra, e os feiticeiros de faraó, provavelmente Janes e Jambres, transformam a vara deles em cobra também, só que a de Moisés come as cobras dos feiticeiros. Mas o que ele está dizendo com isso? É o mesmo feitiço, é o mesmo encantamento, é a mesma sedução, é a mesma forma de embotar as mentes, de bloquear o entendimento, de gerar lentes coloridas e ver as coisas distorcidas. Nós estamos sendo arrastados. Só para vocês entenderem, na época de Moisés, o povo egípcio viu
todos os milagres, as 10 pragas, todos os livramentos do povo judeu, ainda assim, sabendo de tudo que Deus era com aquele povo, seguiram para matá-los e morreram todos no mar. O caminho do feitiço é a morte. Não tem jeito. É uma cegueira total. Total. E se a gente não se cuidar, ela está aqui, no nosso meio, dentro da igreja. Se a gente não se atentar, ela entra na nossa mente. Esses 14 dias hoje de oração é maravilhoso. E às vezes a gente quer agir na força, quer convencer, quer discutir. Gente, não adianta. A nossa arma é a oração. Seu filho entrou na faculdade, dobra o tempo de joelho e para de brigar com ele. A nossa guerra é no mundo espiritual, não é no mundo natural. Essa é uma situação difícil de a gente entender. E olha, essa questão de amigos é muito forte. Eu tenho um amigo que o filho dele se envolveu com drogas, e ele morava no Morumbi. A única solução para ele foi mudar de endereço, mudar de relacionamento, para o filho ter novas amizades, para sair daquele gueto, porque aquilo gerou uma amarra tal, um envolvimento tal, uma cumplicidade tal, que ele não tinha forças para poder ajudar o filho. Ao contrário, iria romper com o filho, iria cada um para o lado. Ele acabou mudando de endereço, mudando de escola, mudando os relacionamentos, e graças a Deus o filho foi para a faculdade, se formou, está se formando, largou todos aqueles amigos. Mas também não é o ato em si, é joelho no chão. E esse meu amigo falou, eu só oro. Só oro, porque tem situações que a gente não sabe o que fazer. Não tem o que fazer, para dizer a verdade. É Deus que tem que fazer. Então, quando fala de Janes e Jambres, é impressionante. Porque, na verdade, corruptos de entendimento. E aí, quando eu começo a estudar esse problema da sociedade que nós estamos vivendo, problemas familiares que nós estamos vivendo, você vê esse exército sendo manipulado, sendo levado para o matadouro, esse exército indo para o precipício e não enxergando, e quando você quer avisar, ele não aceita. Gente, um boi, se ele sentar na grama, ninguém tira ele de lá. Não, mas ele vai para o matadouro feito um escravozinho, uma ovelhinha. Porque é um exército que, apesar de ter conhecimento, ele se envolveu nesse encantamento e ele cegou o entendimento. E a nossa arma contra isso não é filosofia, não é sociologia, não é psicologia e muito menos teologia. A nossa arma contra isso é a oração. Nós temos que entrar no mundo espiritual. No mundo natural, eu posso ser o maior conhecedor de Bíblia, maior psiquiatra, não é nem psicólogo, psiquiatra. Eu não vou resolver o problema. Mas a hora que eu vou naquele que pode, naquele que tem poder para resolver o problema, as chances aumentam muito, muito, muito. Alguns pontos me chamam muito a atenção nessa perversão da sociedade e como elas estão entrando na igreja e como a gente tem que estar ligado para não deixar que isso passe a ser algo natural. Um dos pontos que eu acho que é sutil, é muito sutil, mas ele está entrando de uma forma tão forte, é o que a Bíblia chama de maledicência. Mas eu chamo de fofoca. Fake news. Isso está entrando de um jeito, gente. De um jeito.
E assim, nós estamos passando a viver isso como se fosse uma normalidade. Aceleração da informação, a mídia virtual tem gerado um volume gigantesco de desinformação. Por outro lado, gerado a desinformação, gerado a fofoca, gerado a maledicência, mas também para aqueles que são zelosos e cuidadosos e pesquisam, tem gerado a verdade. Então tem um lado bom nessa história. Nunca antes na história da humanidade você teve tanto acesso à informação. E você pode ouvir os dois lados da moeda, ponderar, se de preferência orar, e Deus vai abrir os teus olhos e você vai conseguir enxergar a verdade. Não será seduzido pelos amigos e nem pelas paixões. Porque o que a gente vê hoje também, essas lentes começando, parece que cada um vive numa ilha diferente. Um tem lente azul, outro tem lente vermelha, outro tem lente amarela, e a gente não consegue se entender. Mas se você orar, buscar, estudar, você vai tirar as lentes coloridas e vai enxergar a verdade. E quando eu falo isso, gente, é sério. Porque eu comecei a dar uma pincelada na Bíblia, e são tantos os versículos que falam de fofoca, como coisa ruim. Vou dar uma passada rápida. Salmos 15:3 fala não difama. O Salmo 34:4 fala aparta-te do mal. O Salmo 4:24 fala falsidade de boca, perversidade de lábios. O Salmo 26:20 fala de intrigante, encrenqueiro. O Eclesiastes 3:8 fala de palavras torpes. Em 1 Pedro 2:1 fala de murmurações. Em 1 Coríntios 5:11 fala de maldizentes. Mas o pior de tudo, lá em 1 Coríntios 6:10, ele faz uma lista de pecados. Uma lista, 18 pecados. Entre ele, um dos últimos é maldizentes. E ele termina essa lista falando assim: não herdarão o reino de Deus. Não só em Coríntios 6:10, em Gálatas 5:19, a mesma coisa. Não herdarão o reino de Deus. Cuidado, quando você recebe um vídeo, um WhatsApp, e você não checa a veracidade dele, passa para frente, você passou a ser um caluniador. Você passou a ser um maldizente, um difamador. Você já pensou nisso? Que a gente perdeu a noção da dimensão da fofoca que nós fazemos? Fora a calúnia, a difamação, aquilo inflama os ânimos. Aquilo gera dissensão, divisão, porfias, tudo que a Bíblia condena das pessoas que fazem isso. Eu só estou citando isso para entrar um pouco mais fundo e um pouco mais além dos problemas da fuga da dor que o mundo está fazendo e que a igreja está começando a aceitar e a receber e a conviver com isso. Obviamente, nós como igreja estamos vivendo com isso todos os dias. O pecado o mundo jaz no maligno, o pecado está à porta. Mas é importante a gente lidar com isso. O Fábio, lá no encontrinho, ele falou de Lúcifer, uma coisa bastante interessante. No céu tinham 3 querubins ungidos, ou seja, Deus tinha 3 atalaias, 3 soldados generais no céu. Miguel, Gabriel e Lúcifer eram os 3 chefes de Estado implantados no céu abaixo de Deus. Lúcifer tentou um golpe de Estado para virar o rei, quebrou a cara, ele e todo o seu exército, o coral inteiro dele, porque diz que ele era de louvor, então ele, todo o coral, todo 1/3 dos anjos, foram condenados e mandados para a terra. Então todos os seus demônios e o próprio Lúcifer deixou de ser Lúcifer e passou a ser Satanás. E ele foi mandado para a terra.
Ele que queria ser igual a Deus, ele que almejava ser da estatura do Altíssimo, foi despojado do seu comando e foi mandado para terras, e aqui era só trevas, e ele pairava sobre as trevas. Aí Deus vem nesse planeta, da qual ele mandou o diabo, ele abre uma clareira e faz o Éden. E nesse Éden ele cria todas as coisas, e quando ele cria o homem, ele sopra sobre a narina do homem e fala: esse agora é a minha imagem e a minha semelhança. Ou seja, o homem passou a ser tudo aquilo que Lúcifer queria ser. Imagina como ele ama a gente. Nossa, ele morre de amores. E nesse momento, ele começa todo o projeto estratégico dele, da destruição da humanidade. Inclusive, consegue manter o império dele na terra, destituindo o homem por causa do pecado. Mas o que me chama mais atenção é quem é Lúcifer. E quando a gente está num planeta Terra, e a gente sabe que tem uma guerra espiritual, nós temos que entender quem são os nossos inimigos. E algumas coisas são interessantes. O que ele fazia no céu? Lúcifer era um adorador, mas também era o tesoureiro. E aí, quando você começa a entender que uma das coisas que nos afasta da intimidade com Deus, uma das coisas que nos afasta da adorar a Deus é o pecado. E uma das coisas que realmente embota a nossa mente é o dinheiro. Então, Mamon, que é o demônio, é a potestade do dinheiro, e Belzebu, que é a potestade da iniquidade, são dois principados que têm dominado, inclusive, a nossa nação, o nosso povo, a nossa vida, inclusive. Quanto tempo você gasta pensando em dinheiro? Isso é idolatria, se for um percentual alto. Quanto tempo você passa pensando em sexo? Isso também é idolatria. Se você está com a sua mente embotada nisso, escravizada nisso, está na hora de você fazer sua malinha e seguir Moisés e atravessar o mar e sair do Egito, querido. Porque esse não é o lugar que Deus reservou para nós. Deus construiu um jardim para nós. Deus não construiu um Egito para nós. Deus não nos fez escravo do mundo. Está na hora de a gente tomar uma postura para sair desse lugar. E é interessante, porque quando a gente nasce de novo, a gente passa a ter acesso ao reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E a terra? Injustiça, guerra e tristeza. Como é que nós vamos viver nesse mundo se aqui é só injustiça? Entenda por injustiça o seguinte: injustiça. A palavra em inglês é interessante porque ela fala justiça, ela fala righteousness. Difícil falar, mas é verdade. E righteousness é retidão, é santidade, é pureza. E injustiça é pecado. Então, assim, o reino de Deus é uma vida santa, de paz e de alegria. E a terra não me dá nada disso. Mas como eu, não sendo da terra, vivo na terra no meio da perdição, eu tenho que ir ao reino dos céus, me alimentar de justiça, me alimentar da paz, me alimentar da alegria, descer à terra e expandir o reino dos céus na terra. Isso vai fazer uma diferença enorme do nosso caminhar no mundo. Isso vai fazer uma diferença enorme na igreja. A igreja é o oásis, as pessoas vêm totalmente sujas, precisando de um banho.
Uma vez uma irmã falou assim: ai, pastor, onde eu trabalho é um inferno, aquilo lá é o fim do mundo, é o diabo na terra. Falei: glória a Deus, irmã. Mas como assim, pastor? Você imagina se você não estiver lá. A única velinha acesa. Vela, não velhinha. Você é uma luz de esperança para quem está lá dentro, porque que esperança tem quem não tiver pelo menos uma velinha acesa? Que Deus te use poderosamente e você possa acender outra vela, e mais uma vela, e mais uma vela. E aquilo que era trevas vai deixar de ser trevas. Para de murmurar, queridos. Deus tem um projeto para cada um de nós. Mas para isso nós temos que ter esse entendimento de trazer os céus à terra. Saber que os céus é paz, que os céus é alegria. Nós não podemos deixar o ladrão da alegria roubar a nossa alegria. Ele vai tentar todo dia, mas todo dia você vai lá na intimidade com ele, no terceiro céu, pega a alegria de volta, desce para a terra e expande ela de novo. 14 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 anos, mais 150 anos. Eu espero, gente, espero, e tenho orado a Deus, que esses 15 dias e mais 15 dias não seja apenas um propósito, mas que você seja tomado por um vício. Você fique viciado, fica adicto da oração. Sabe aquele cara viciado em álcool? Ele acorda às 7 da manhã, vai na padaria comprar pão, aí ele vê um pôster assim de um chopp, aquilo, água sobe na boca dele, é 7 horas da manhã, ele já está com vontade de tomar um chopp. Eu quero que quando você recebe um WhatsApp, fala assim, vai ter reunião dos homens, aquilo começa a despertar em você uma ansiedade para chegar a hora, porque você é viciado na presença de Deus, você é viciado na comunhão dos irmãos, você é viciado em oração. Que legal, né? Que legal, né? Que legal, né? Que nem aquele cara, eu ia dizer jovem, mas tem muito adulto, que fica sozinho em casa, e aí a hora que ele vê, não tem ninguém, ele não aguenta, ele vai na tela pecar. Parece que é uma coisa assim que toma conta dele. Eu quero que você que seja curado disso, porque nós temos o oásis que lava a roupa suja. Nós temos a luz que te cura do pecado. E temos água limpa. E você, a hora que você começar a ter essa intimidade com Deus, a hora que você, Jesus, vicia esse povo, Pai. Faz uns adictos da oração, faz uns viciados na tua presença, Senhor. Porque aí nós vamos começar a ser libertos de Mamon. Nós vamos começar a ser libertos de... A palavra Beuzebu é senhor das moscas. E mosca, gente, gosta de esterco. E você já viu como o diabo é sujo nessa área? Como a sociedade se perverte nessa área? Principalmente na área da sexualidade, está tudo ali. O Beuzebu é o demônio da orgia. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. O engano não vai estar no nosso coração. As lentes coloridas não vão ter lugar na nossa vida. Jesus era um adorador. E é interessante isso, porque quando fala muito de adorador, eu sou um cara que tem uma voz que é uma taquara rachada, né? O Eugênio às vezes fala, você precisa participar do coral. Eu falo, nem você consegue consertar. Aí eu ficava assim meio, puxa Deus, eu não tenho uma voz para cantar, né? Aí outro dia eu fiquei intrigado, né? Porque Davi era um adorador em todos os instrumentos e tal. Aí eu fiquei intrigado, comecei a ver, Jesus em nenhum momento canta, né?
Mas ele era o maior dos adoradores. Ele não foi um popstar. Mas ele orava toda noite e o tempo todo. Ah, Jesus, eu posso ser um adorador. Eu posso ser um adorador. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Tudo que Jesus fazia, ele falava que tudo que ele fazia era para revelar o Pai. E é interessante, outro dia eu falei, Deus, eu quero entender isso. Eu quero gastar um tempo da minha noite ouvindo a tua voz, mas eu quero ouvir tua voz assim, hoje você vai fazer isso, 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 isso. E aí eu vou deixar de fazer as coisas que são do meu interesse e vou exaltar o Pai. Porque com certeza o que Deus pedir para eu fazer vai ser para revelar o Pai. Que era o trabalho dele, é o nosso. Tá? Ele amava a criação, coisa que o diabo odeia. Ou seja, ele amava o próximo. É interessante quando a gente fala essa coisa de amar o próximo. Gente, nós temos que amar a todos, santos e pecadores, todos. Não fazemos acepção de pessoas. Não escolhemos um tipo ou outro. Não é porque é rico ou é pobre. Não é porque é alto ou é baixo. Não é porque é careca ou cabeludo. Nós amamos a todos indistintamente e incondicionalmente. Eu vou ler um trecho aqui, que talvez muitos não gostem. Mas é uma verdade que está ligado a Belzebu. Abra suas Bíblias em Romanos 1. Tem gente que quer realmente arrancar essa página da Bíblia. Aliás, tem igreja que já tirou. Porque, olha, é importante vocês entenderem que príncipe dos demônios, Baal, Deus, hostes malignas, principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal, espíritos imundos, legião, cobras e escorpiões, dragão e a besta, destruidor, Apolion, Leviatã, Jezabel, tanto nome, né? Mas tem um que é maior que todos. E ele está conosco. Ele habita em nós. Lá em Romanos 1, eu vou ler de 25 a 32, até o fim. Lembra da lente? Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as relações sexuais naturais com os homens por outras. É questão de interpretação, pastor. A minha eu não consigo. Contrário à natureza humana. Da mesma forma, no 27, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É bom a gente entender e deixar claro. Essa situação social já está no nosso meio. Essa situação social está entrando aqui, porque essas pessoas sabem que aqui tem água limpa. Essas pessoas estão buscando a paz, estão buscando a alegria verdadeira. Nós temos obrigação de amá-los incondicionalmente. Amar essas pessoas não significa defender uma causa. Amar essas pessoas é mandamento de Deus. Inclusive, talvez muitos que estão aqui me ouvindo. Vocês são bem-vindos, nós os amamos. E queremos que você venha beber deste oásis, queremos que você seja luz neste mundo.
Mas eu não posso negar o que está escrito aqui. E aí, isso aí é um gatilho. Veja bem, Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, porque Roma vivia uma situação idêntica à que a gente vive hoje. Não tem nada de século 21 nisso. Já era um problema da humanidade há 2000, aliás, era até mais, na época de Noé já era problema. Então, Paulo, diante do problema dos hábitos romanos, do desvirtuamento, da perdição, do efeito de Beelzebu no povo romano, escreve essa carta, alertando eles para isso, e dizendo que isso tem um peso, isso tem uma consequência, porque isso gera, gente, é sério, isso gera legalidade, isso abre portais, isso é fluxo de demônios, é laços de alma. O peso disso é assim... na Bíblia fala que corrói as entranhas. No Salmo 73, 21 fala que coração amargou. Eu não estou inventando isso, está na palavra. E aí quando ele continua, ele vem no progresso da degradação. Se você vê, quando ele continua falando disso, ele fala, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental. Olha o embotamento aqui. Olha o fechamento da mente. Olha a cegueira. Olha o feitiço. Olha realmente a perdição. Porque não consegue entender mais. Está fechado. Qual é a solução para isso? Joelho no chão. Não há argumentos. É oração, mas oração. Disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Aí vem o crescimento. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. Sabe o que é mais incrível? Aqui está claro o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, a gente fala de homofobia. Sabe qual é o maior índice de assassinato por motivos homofóbicos? É eles matando eles mesmos. Por ciúmes, por rompimento de relação. Mais de quase 80% dos homicídios ocorrem entre eles. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma menina linda e uma outra travestida. Aquela que é travestida, ela quer parecer homem. Ela se veste como homem, ela age como homem, ela tem uma postura de homem e ela não é homem. A que é bonita gosta daquela porque ela provavelmente gosta de homem. Agora imagina o nível doentio dos ciúmes. Alguém consegue imaginar isso? Eu estou dando um exemplo tolo. Mas imagina que não é uma relação normal. Não é uma relação em risco o tempo todo. E de desequilíbrio emocional o tempo todo. E daí, aqui a Bíblia já está alertando para onde isso pode levar. Há 2000 anos atrás, numa cidade, numa nação, um reino, para dizer a verdade, e a gente sabe que na história da humanidade, todos os reinos começaram o seu declínio pela perversão e pela imoralidade. Todos eles. E o que é interessante, no 32, ele termina dizendo assim, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Nesse momento, entrou os simpatizantes. Por isso que eu falo, nós amamos as pessoas, não defendemos a causa. Então, aos simpatizantes também é vedado essa postura. Talvez alguns já estejam chamando a polícia para eu sair algemado daqui. Não tem problema. Eu não posso... Hoje eu tive tontura, dor de cabeça,
Os ataques não foram pequenos, a Silvia sabe disso, mas Deus é maior que eles. Deus é muito maior que eles. E eu não posso me furtar à verdade. Eu não posso fugir da verdade. Eu sei que não é uma palavra doce para trazer. Até porque alguns falam que eu só prego amor, né? E Deus começou a incomodar, entrar nas minhas entranhas, para dar um alerta para a igreja. Porque se existe um lugar nesse mundo de esperança, é a igreja de Deus. E a igreja de Deus tem que preservar a sua água limpa no seu oásis. A igreja de Deus não pode matar a sua sombra, o seu verde, no deserto. A igreja de Deus tem que ser como uma ponte sobre as águas, um farol. Aquela música é bem isso. A igreja de Deus é o socorro para quem não tem socorro, gente. E quando a gente fala em orar, eu queria que vocês, mais esses 15 dias, realmente entrassem nessa paixão. Porque quando Jesus fala assim, quando forem orar, orem assim. Pai nosso que estás nos céus. O primeiro lugar que Jesus entra é no reino de Deus. E curioso, hoje eu estava ouvindo uma rádio gospel, e estava uma música em inglês, eu estava distraído, mas de repente eu vi uma palavra. Eu não sei nem se era essa palavra, mas foi o que eu entendi. Triple A. Não sei se vocês já ouviram isso. Triple A são 3 As. E é uma expressão muito usada por os arquimilionários. Os caras que têm iate, avião, Ferrari e tal. Esses são os Triple A. Aí eu vi aquilo e falei, nossa Deus. Lembrei de Mamon, né? Esse povo Triple A é o povo mais depressivo da Terra. Mas nós somos Triple A, sabia? Porque nós andamos em ruas de ouro. Nós não precisamos de avião porque a gente voa. Eu falei, Deus, eu tenho um exército de Triple A aqui, por que a gente se deixa levar por isso? Sabe que essa questão de classe, né? Classe C, classe B, classe A, classe AA, classe AAA, e tem a classe gargalhada, aqueles que riem à toa, né? Nós. Porque onde tem a verdadeira alegria, gente? Porque essa alegria deles não é alegria, ao contrário, a maioria deles sofre. Sofre de depressão, sofre de angústia, de aflição e muitos suicídios. Mas nós temos a classe gargalhada para nós. Amém? Então, quando você for orar, Jesus, o que ele faz? Ele sobe no terceiro céu, ele anda nas ruas de ouro, ele vê a glória do Pai. Faz um exercício lúdico, mental, fecha o olho, entra. Nós vamos fazer um exercício ainda hoje. E aí, ele vai pegar todas as qualidades do reino dos céus, aí ele traz na terra. E lá pelo meio da oração, ele vai falar do pão nosso de cada dia, livra-me do mal. Aí ele está com o reino de Deus, buscando e trazendo para o seu dia a dia. Mas como é que ele termina? Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Ou seja, ele começa e ele termina no céu. Gente, a gente tem que aprender a orar, trazer os céus na terra, entrar na presença de Deus, e isso vai entrar nas nossas entranhas, que vai nos deixar totalmente viciados, totalmente apaixonados, totalmente adictos da presença de Deus, de tal forma que não vão ser um programa de mais 15 dias, e nem um programa de mais um mês, vai ser algo que nós não vivemos sem, vai ser algo que precisa estar presente todos os dias da nossa vida, vai ser algo do mesmo jeito que eu almoço e janto e tomo café da manhã, eu tenho que ouvir Deus de dia, de tarde, de noite. Eu não preciso de outras religiões que se ajoelham todo dia por costume. Eu entro porque eu quero. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E sabe qual é a diferença? Seremos mais serenos. Seremos mais equilibrados. Seremos mais mansos.